mais segura. Uma segunda-feira que o torcedor do São Paulo, enfim, respira um pouquinho mais aliviado. O time venceu ontem o Sport e saiu da zona de rebaixamento. Daqui a pouco nós vamos mostrar como foi a vitória do São Paulo. Vamos falar também da vitória do Santos no clássico do fim de semana. Mas começamos repassando aqui a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Olha só, com a vitória do Santos, a diferença para o Corinthians, que é o líder, que empatou com o Cruzeiro, diminuiu para 8 pontos. Por falar em Corinthians, vamos saber então como foi o empate do Timão fora de casa com o Cruzeiro. Times em campo, tudo preparado para o jogo no Mineirão. Quem vê os jogadores do Corinthians assim, nem imagina a correria para chegar ao estádio. O ônibus que levava a delegação quebrou e um esquema de emergência foi montado. 2 vans e mais 2 carros, chamados de um serviço de aplicativo. Tem que tentar levar da melhor forma possível. Todo mundo brincou, se descontraiu ali, e deu tempo de fazer tudo. O jogo começou movimentado e o Cruzeiro sufocava o Corinthians. Lucas Romero fez Cássio trabalhar. Pro pé direito, bateu pro gol, Cássio! E o gol dos mineiros não demorou. Bela jogada e um tiro de cabeça de Rafinha, do alto de seu 1,67 m. Conseguiu uma bela cabeçada, apesar da altura do Rafinha já. Sebastião, ele foi muito feliz na cabeçada. Cássio queria saber a velocidade da bola. Perguntei porque foi muito rápido mesmo. Aí eu até tinha curiosidade de mais ou menos de saber, porque não teve nem muito tempo de reação. E ele tinha razão, 103 km por hora. Querendo o empate, o Corinthians até que envolveu a defesa do Cruzeiro. Mas Casim estava impedido e o gol foi bem anulado. Bem marcado o impedimento, né? Ele estava à frente, tentando fazer a proteção ali, no momento do passe. Para o segundo tempo, Marquinhos Gabriel voltou no lugar de Jadson e a mudança deu certo. A arbitragem anulou mais um gol do Corinthians, mas dessa vez, Balbuena estava na mesma linha. Olha o pezinho do Léo ali no meio do caminho. Exatamente, esse pé aí dando condição. Rodriguinho, o melhor do Corinthians em campo, comandava todas as ações do meio-campo. Outra vez o Rodriguinho tenta trazer a bola. E colocava Fábio para trabalhar. Sim, devolveu o Rodriguinho! Fábio! E quando Fábio Carilli trocou Gabriel por Cleison, o time ficou ainda mais ofensivo. E com a terceira mudança, a entrada de Camacho na vaga de Michael, o Cruzeiro ficou encurralado. Então, Murilo fez pênalti. Mas sem Jadson em campo, quem iria bater? É verdade, é o Jadson que bate, né? Como ele não estava em campo, a gente ficou uma dúvida ali, eu pedi para assumir a bola. Eles confiaram em mim, graças a Deus fiz feliz na cobrança. Pude estar empatando o jogo aí pro Corinthians. Cleison, autorizado para a bola, bateu! Gol do Corinthians! Nos minutos que ainda restavam, a melhor defesa do campeonato se fechou e o líder não deixou o Santos se aproximar muito. Agora são 8 pontos de diferença. A gente tem que saber dessa seriedade, saber jogar como líder, que nós conquistamos, né? Ninguém nos deu de graça, a gente tem que saber jogar com essa pressão, sim. Esse está sendo o trabalho do dia a dia. Mas o fim da partida deixou uma dúvida no ar. Afinal, como a delegação deixaria o Mineirão? O Corinthians fez uma 4ª substituição, os 3 jogadores durante o jogo e também no ônibus. E o administrador da empresa garante, esse aqui é o ônibus mais moderno de Belo Horizonte. Conseguimos contornar tudo a tempo e a hora, e agora eles estão no ônibus moderno, o mais moderno de Belo Horizonte. Não basta ser moderno, contar que possa nos levar até o aeroporto e a gente já fica tranquilo. Conferimos a saída e o líder seguiu em paz, cada vez mais líder.
Cada vez mais líder, mas com um aproveitamento muito ruim nesse segundo turno. Inclusive, eu tenho os números para o Caio Ribeiro falar sobre essas estatísticas aqui. Olha só, Caio, a gente fez a comparação com a lanterna do campeonato. Em 7 partidas nesse retorno, são 8 pontos somados pelo Corinthians contra 13 do lanterna, que é o Atlético Goianiense. 38% de aproveitamento contra 62%. Não é muito baixo para um time que, de fato, pretende manter essa liderança até o fim do campeonato? Então, tem duas formas de fazer a leitura desses números, Ivan. A primeira é que o Corinthians, de fato, caiu de rendimento. O segundo turno não é proporcional ao que foi o primeiro. E a segunda é que, mesmo com esse rendimento muito abaixo, a diferença para quem briga pelo título com o Corinthians se mantém. Nunca baixou de 7 pontos. Vai para 10, volta para 7, agora está em 8. Mas é uma diferença muito confortável. Por quê? Porque o primeiro turno do Corinthians foi muito fora da curva. Eu mantenho a minha linha de raciocínio. Acho que o Palmeiras, acho que o Santos, acho que o Cruzeiro, o Grêmio, o Flamengo são times que podem encostar. Mas acho muito difícil tirarem esse título do Corinthians. Agora, o que chama a atenção nesse Corinthians do retorno é a atuação dentro de campo. Alguns jogadores caíram muito de produção e um dos exemplos é o Jadson, né? Que é um dos cérebros desse time do Corinthians. Nós separamos aqui imagens, por exemplo, de atuação do Jadson. Por exemplo, olha as bolas que o Jadson está perdendo. Passe, por exemplo, perdeu a precisão. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância do Jadson pro time e o tanto que o Corinthians perde com a má fase dele. É fundamental, não só ele como o Rodriguinho. São os dois jogadores mais criativos do meio para frente. São aqueles caras que fazem com que a bola chegue com qualidade no atacante. Eu acho que no caso do Jadson, a gente tem que dar um pouquinho de desconto, porque ele teve uma fratura na costela que tirou ele um período e até você recuperar ritmo, recuperar confiança e condicionamento físico leva um tempinho. Acho que ele vai voltar a performar em alto nível. Nesse momento caiu um pouquinho de rendimento, mas é titular absoluto do Corinthians. Você acha que Marquinhos Gabriel ou Cleison não tem a chance de roubar a vaga do Jadson no time titular? Eu acho que podem entrar no decorrer da partida, você pode sacrificar colocar e até abrir mão de um Romero quando ele está um pouquinho abaixo para dar o jeitão de jogar da equipe. Mas se você pensar em todos bem, o Jadson para mim é titular. Agora vamos mostrar rapidamente aqui, Bottini, vou te pedir o gol do Corinthians e o pênalti. Na verdade, essa bola de fato pegou na mão do jogador do Cruzeiro, a gente tem aqui a imagem, e a cobrança do Cleison, na verdade, o cobrador do Corinthians é o Jadson, ele não estava, chamou a responsabilidade e essa bola pega na mão. Eu queria que você falasse depois da cobrança. Se essa bola não entra, Caio Ribeiro. Primeiro que para mim é pênalti, porque ele pula só para fazer o bloqueio. E a qualidade do Cleison, você pega um Fábio, que acabou de ser campeão da Copa do Brasil, pegando pênalti. Você tá com a confiança lá em cima, porque o Cleison fez o gol contra o São Paulo também. Então, nessas horas de pressão, ele chama a responsabilidade, porque a confiança tá lá no céu. É o momento que o jogador vive, né? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem tudo sobre o Clássico, sobre o São Paulo, e vamos falar também de seleção brasileira, porque o Neymar chegou hoje, se apresentou à Granja Comari. Olha como ele chegou. Tá sem moral, hein? Olha lá. Já, já.